Abençoe nesse dia que Deus nos dê a vitória. Ele já deu a vitória, né? Ter Deus na nossa vida é uma grande vitória, gente. A nossa vida está em Cristo Jesus. É uma grande... Nós estávamos como ovelhas perdidas, sem pastor. Hoje nós temos um pastor. Jesus é o nosso pastor, não é verdade? Hoje nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque com Cristo nós temos vitória. Mas aquele que está sem Cristo, ele não tem vitória, né? Eles vivem em engano. Senhor, abençoe nossa vida e nos dê o entendimento. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Começamos com o dom do discernimento. Olha só, o dom do discernimento. Você sabia que esse dom, ele te mostra o que é certo e o que é errado. O dom de discernimento, ele vai mostrar para você pessoas que não são verdadeiras com você. Esse dom de discernimento, é um dom muito importante na nossa vida. Só que o quê? Esse dom, a gente chora muito por causa desse dom. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você está perto de pessoas que você acha que elas te amam, que você acha que elas estão do teu lado, que elas te querem bem. Mas como você tem o dom do discernimento, Deus vai mostrar para você que essas pessoas só são aparência, não são verdadeiras com você. Tá entendendo? E isso vai doer em você. Isso vai doer quando a gente descobre que aquela pessoa não é verdadeira com a gente, que aquela pessoa tudo que fala é da boca para fora. Não é do coração, não é com verdade. Entendeu? E o dom do discernimento faz você entender. Você entender quem está falando com verdade e quem não está falando sendo verdadeiro com você. Entendeu? E esse é um dos melhores dons. Por quê? Porque quem tem o dom do discernimento não será enganado. Não será. Tem gente que quer o dom da cura. Tem gente que quer o dom da revelação. Mas se nós pedirmos o dom do discernimento, a gente não será enganado. Porque você vai discernir o que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Chegará um momento, ninguém consegue enganar a ninguém por muito tempo. Chegará um momento que você vai ver que aquela pessoa não está falando a verdade, não está sendo verdadeira com você. Está entendendo? Por causa desse dom. Vamos lá? Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a gente tem visto, né, gente? Meu Deus, as pessoas creem muito nos espíritos. Presta bem atenção. O Espírito Santo de Deus, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Mas o espírito do engano, ele também revela. Só que ele não revela o oculto e o escondido. O espírito do engano, gente, ele só pode revelar aquilo que ele vê. Aquilo que ele vê. Que significa o quê? Os adivinhos, né? São os adivinhos. São aqueles que... Vocês já viram, né? Quem é do espiritismo sabe muito bem disso, que tem espíritos lá falando a vida dos outros, escrevendo a vida dos outros. Está entendendo? Vocês estão entendendo o que Deus quer falar conosco? O que Deus quer nos ensinar, gente? Louvado seja Deus. Então, a gente precisa ter o discernimento. Qual é o espírito que está falando conosco? Se é espíritos enganadores, nós temos que aprender, gente, que entender. Que espírito nós estamos ouvindo? Que espírito está falando conosco? No início da live, eu estava falando da emoção, né? Então, a minha emoção fala comigo. E é o espírito do engano e é o Espírito Santo. Então, nós temos que entender quando o Espírito Santo fala conosco. Quando o espírito do engano fala conosco. A gente precisa ter muito, muito entendimento do espírito. Esse discernimento, qual é o espírito que está lá falando comigo? Você vai, por exemplo, para um culto, né? Já que nós somos cristãos, vamos falar de nós. Nós não podemos falar dos outros, vamos falar de nós. Nós vamos para um culto. Aí tem alguém lá falando da tua vida. Olha,
vai acontecer isso na tua vida, vai acontecer aquilo na tua vida, né? E você tem que ter discernimento se é o Espírito Santo que está falando através daquela pessoa ou se é o espírito do engano. Nós temos que aprender, gente, que dentro da igreja há os anjos e aos demônios. Nós temos que aprender que dentro da igreja, dentro do templo, igreja é nós, né? Igreja é o nosso meio. Igreja é onde nós estamos reunidos. A igreja é aonde nós estamos reunidos. Então, nós temos que aprender que há o espírito do engano ao derredor e há o Espírito Santo. Então, é isso que ele pede, fazer prova. Fazer prova se é do Espírito. Eu sempre falo para vocês, né? Sempre alguém chegava comigo e dizia: Deus não me quer só. Teu marido é desse jeito. Irmã, tu vai casar com alguém que o marido é desse jeito. Gente, pelo amor de Deus. Se não fosse o discernimento do Espírito, eu tinha acabado com a minha vida praticamente. Eu tinha entrado num relacionamento que não era de Deus. E alguém disse para mim que a pessoa era de Deus para minha vida, hein? Tem muito relacionamento aí, bom, vivendo, porque você ouviu uma revelação que alguém disse: essa é tua mulher, esse é teu esposo, e você nem sequer fez prova para saber se foi o Espírito Santo que falou ou se foi o espírito do engano. E você casou, viveu, se relacionou com essa pessoa e agora não está dando certo. Não está dando certo. Por quê? Porque não veio do Espírito de Deus. E tem mais. Todo relacionamento que não vem, tudo aquilo que não vem de Deus se acaba, se desfaz, não prevalece, não permanece, gente. Nós temos que entender isso. Então não é porque a gente está dentro da igreja que a gente vai acreditar em tudo que estão dizendo que é o Espírito está falando. Mas que Espírito que está falando? E é isso que o Senhor está querendo que a gente tenha esse discernimento. E aí ele fala aqui, ó: Amados, não creiais em todos o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a gente tem visto muitos, né? Muitos falsos profetas com o espírito do engano. Nós estamos chegando no tempo do anticristo, né? Ele vai ser levantado. E o falso profeta que vai apoiar o anticristo, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Todo aquele que é contra a Cristo é um anticristo. É um seguidor do anticristo. Está entendendo? E hoje a gente tem visto que muitos anticristos têm se levantado. Eu vi uma reportagem que uma certa nação, que eu não vou falar o nome, foi excluído o nome de Deus daquele lugar. Se você procurar na internet, lá naquela nação, que eu não vou falar o nome, para que não venham me prejudicar aqui no trabalho, se você procurar naquela nação, o nome de Deus foi excluído de lá. O nosso Deus foi excluído. Então eu chorei por causa disso. Quando eu vi aquela reportagem, um pastor pregando e falando, né, como as nações que estão sendo anticristo, elas têm se multiplicado. E ele até fala, né, que a nação brasileira tem resistido ao anticristo. Parece assim que não, né? Parece assim que o Brasil está tudo bagunçado, aos olhos dos homens, aos olhos de muito, verem o Brasil como aquela bagunça. Mas aos olhos de Deus, o Brasil ainda está resistindo ao anticristo. Interessante, gente. Como algumas nações, né? Então, nós temos que prestar muito bem atenção, porque nós estamos nesse tempo do engano. Nós estamos no tempo dos falsos profetas. Nós estamos no tempo da apostasia. Nós estamos no tempo desses enganos que querem fazer você acreditar, né, que o anticristo será melhor do que Cristo. Que querem fazer você acreditar na falsa paz. Porque ele vem como enganador, gente. Ele vem como enganador. Toda
Todo espírito do engano, quando ele se aproxima de um cristão, ele vem como aparecendo que é um cristão. Ele vem aparecendo que é um de nós, entendeu? É isso que é o perigo, gente. Porque muitas das vezes tu tá preocupado lá com aquele inimigo que você sabe que não segue a mesma religião, né? Ai, que te odeia, que se declara para você, não, eu adoro meu Deus. Às vezes você está preocupado com essas pessoas, mas na verdade, esses enganadores estão no nosso meio para nos enganar. Estão fingindo que é o Espírito Santo que está dirigindo a vida deles e não estão. É espírito do engano. E é o diabo vindo como o quê? Como um anjo de luz. Então cuidado que esse anjo de luz, ele pode ser uma luz falsa, enganadora. Nem tudo que brilha é luz, gente. Às vezes o espelho ele brilha, mas ele não é luz. Não é verdade? Se você vê um espelho, o reflexo da luz nele vai fazer ele brilhar. Mas o brilho vem do espelho? Não vem. Vem da luz que foi refletida no espelho. Você está entendendo? Você está entendendo que nós estamos nesse tempo de engano e nós precisamos ter discernimento? Ter discernimento do que vem do Espírito de Deus e do que não vem, para nós não sermos enganados, porque a gente vê pessoas que querem ouvir, né, algo de Deus, mas que Deus que está falando? As pessoas querem ouvir algo do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que está falando, ou é o homem, ou é a emoção, ou é a mulher, ou é o espírito do engano? Então, quando eu iniciei a live, um pastor entrou aqui, né, na live, e ele falou que, que, que um pastor tem que ter amor. Aí eu peguei e disse para ele assim, eu digo, o pastor tem que ter amor. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu pedi o quê? Que Deus abrisse meus olhos. Eu disse, um pastor, ele tem que ter amor, mas ele não pode ser cego. Por quê? Porque o cego não pode conduzir cegos, ambos cairão na cova. E ele disse, é verdade. Porque ele disse, para ser pastor tem que ter amor, é verdade. Mas para ser pastor não pode ser cego, porque senão vai levar as ovelhas à perdição, a quedas, a cair. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Se você não buscar a palavra de Deus para a tua vida, você não terá discernimento. Porque a palavra de Deus, ela nos dá esse discernimento do caminho que devemos seguir, do Espírito que está falando conosco. Se vem de Deus, se vem da palavra, ou se vem contra a palavra, ou se vem usando a palavra para nos enganar, gente. Lembra que o Espírito Santo conduziu a Jesus no deserto, e lá para ser tentado. E como foi que Satanás falou com Jesus? Na palavra, gente, foi na palavra. Como foi que os fariseus, os saduceus, os hipócritas falavam com Jesus? Na palavra, gente. Eles provavam Jesus na palavra. Eles estavam questionando Jesus na palavra. Eles queriam ver a falha de Jesus na palavra. Então você tem que ter conhecimento, porque o diabo, gente, ele conhece a palavra. Ele só não obedece. Essa é a diferença. Satanás, ele conhece a palavra, mas ele não obedece a palavra. Entendemos? Eu digo que ele conhece a palavra muito mais do que eu. Ele sabe das escrituras muito mais do que eu. Mas a diferença não é no saber a palavra, é no obedecer, na prática. Porque a palavra de Deus diz, se nós não praticarmos a palavra, somos mentirosos. E Satanás é o quê? O pai da mentira. Por quê? Porque ele não pratica a palavra. Ele fala da palavra, como ele falou da palavra, na palavra com Jesus. Ele falou na palavra, né? Ele falou sobre o pão, ele falou sobre isso. Então, gente, os espíritos de engano, eles vêm usando a palavra para nos enganar. Se você não estudar a palavra de Deus, você vai ser enganado por esses espíritos. E você vai ser enganado pelo anticristo. E o Senhor, ele não quer que você seja enganado pelo anticristo. Os religiosos, gente, se você prestar atenção, a maioria dos religiosos, eles têm um estudo que eles dão, né? Eles não te levam a buscar a palavra.
Se você o religioso, eles têm lá o seu estudo lá que eles dão para os que estão lá na igreja, mas eles não te incentivam a buscar a palavra, a você estudar a palavra, a você conhecer a palavra. Você presta muito bem atenção. Se você entrar no ministério que eles te chamam por estudo bíblico, né? Por estudo de obreiro, por estudo da palavra, eles estão fazendo o quê? Que você tenha conhecimento e entendimento da palavra. Mas você tem certos lugares que eles não te levam a estudar a palavra. Tem lá o seu papelzinho com a sua pregação, né? Ali, aquele folheto. E aí o que acontece? Não andam com Bíblia, não usam Bíblia, não é verdade? Tem certos lugares que não usam a Bíblia e nem te incentivam a estudar a palavra de Deus, para você conhecer a verdade. Estamos entendendo e aprendendo? Por que você acha que a perseguição para acabar com as escrituras sagradas? Porque esse livro, gente, ele te dá discernimento, ele te dá poder, ele te leva ao céu, ele te dá conhecimento, ele te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O que o inimigo quer? O inimigo quer prender a nossa mente, para que a gente seja o quê? Servos dele. E a palavra de Deus, ela não deixa a tua mente ficar presa ao engano, à mentira. Tá entendendo? Porque em Cristo não há mentira. Bom dia, entendendo e aprendendo o valor da palavra, gente. Então não seja preguiçoso. Tem gente que tem preguiça de ler a palavra. Porque tem gente que tem preguiça de leitura. Tem gente que não gosta de ler. Esse é um dos defeitos. A pessoa que não foi ensinada a ler, né? Antigamente a gente era incentivado a ler. Eu, quando era criança, pelo amor de Deus, fui muito incentivada a ler. Hoje a gente não vê as pessoas sendo incentivadas a ler. Hoje as pessoas querem pegar tudo mastigado, tudo pronto. Não vão lá com a irmã, que a irmã estuda por mim. Não é isso não, gente. Você tem que estudar a palavra para saber que tudo aquilo que está falando para você procede do Espírito de Deus. Se procede da palavra de Deus. Nós temos que ter esse entendimento de buscar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem está em primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola, não é o evangelho de João. Aí vamos lá continuar. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Olha só, nesse tempo, João já disse que o espírito do anticristo já estava no mundo, gente. Olha o tempo que o anticristo está no mundo. O que falta é ele ser apresentado ao mundo. Mas esse espírito ele está agindo desde o início de tudo que tem os anticristos. Tem aqueles contra Deus. As guerras que se diz religiosa. A minha religião é melhor do que a outra. Por causa do quê? Por causa desse anticristo. Louvado seja o nome do... Aí ele continua aqui dizendo: filhinhos, sois de Deus. Maravilha, né? Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido. Porque o maior é o que está em vós do que está no mundo. Coloca isso no teu coração, gente. Nós temos que entender que nós somos vencedores, por quê? Porque Cristo está em nós. Não é mais o maligno, não é o espírito do engano, é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Quantas pessoas, gente, vivem como fossem derrotados? Quantas pessoas vivem como se não tivesse Deus na sua vida? Por causa do quê? Do seu entendimento que está aprisionado. Ainda está aprisionado. Confessou a Deus com a sua boca, mas não confessou a Deus com o seu entendimento. Está entendendo? Da boca para fora, não é da boca para fora. É com todo o nosso entendimento, pensamento, corpo, carne, espírito, alma, intenção, desejo. É você desejar Deus, é você desejar Cristo. Não é só você falar, não é da boca para fora, gente.
É da alma, é do coração, é do espírito, do entendimento que é a alma. A alma é o teu pensamento. Na boca tu fala muita coisa, mas às vezes tu tá falando, eu gosto da irmã, mas no teu pensamento tu tá falando mal de mim. Tá entendendo? Então, na boca tu tá dizendo que gosta de mim, mas o teu pensamento não está, não gosta de mim. Está entendendo? Então, quando nós confessarmos a Deus, é com todo o nosso entendimento. É o entendimento que eu quero Jesus para a minha vida. É o entendimento, louvado seja. Quando você vai casar com uma mulher, você tem que ter entendimento, não é da boca para fora. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque foi da boca para fora. Foi emoção. Não foi dirigido pelo Espírito Santo. Foi dirigido pela tua alma, pela tua emoção, pelo teu coração e não pelo coração de Deus. Temos que ter entendimento, gente, que nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento. E ele está dizendo aqui, filhinho, sois de Deus. Você entregou a tua vida para Jesus. Você está aqui numa live cristã. Você busca a Deus. Você está aqui pedindo tuas orações, ouvindo a palavra de Deus. Coloca no teu coração que você é de Deus. Aí o que ele diz? E já sou de Deus e já os tendes vencido. Está entendendo? Então todo aquele que é de Deus já venceu o maligno. Podemos estar passando por aflições, podemos estar passando por perseguições, mas nós somos vitoriosos. Tá entendendo? Você não é perdedor porque você está sendo perseguido pelo amor do Evangelho. Você não é perdedor porque você está sendo perseguido por amar a Cristo, por amar a Deus, porque entregou tua vida para Jesus, porque entregou a tua vida com todo o teu entendimento, coração, corpo, alma para Deus. Não. Você é vencedor, nós somos vencedores. E ele diz, porque maior é o que está em vós. Deus é maior na tua vida. Nós temos que ter entendimento que Deus é maior na nossa vida. É maior do que esse problema, é maior do que essa luta, é maior do que o anticristo, é maior do que o potestade principado, é maior do que a caixa de demônios. Deus é maior na nossa vida. Porque muitas das vezes você está orando, você está buscando a Deus, mas você não entende que Ele é maior. Que Ele é maior do que esse problema, que Ele é maior do que os nossos inimigos, que Ele é maior do que a nossa perseguição, que Ele é maior do que todo aquele que se diz poderoso na terra. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maior. Porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Então, o Satanás, gente, ele está fazendo estrago no mundo. Ele está reinando no mundo, né? Você está vendo aí, a gente não aguenta mais ver tanta coisa, tanta frieza. Bom, mas a gente sabe que Deus está conosco. Deus está conosco. Deus não está com quem está no mundo. Deus, ele está com você. Você está aí chorando, orando, passando por luta, mas Deus está com você. Tá entendendo? Essa é a diferença. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que entender, passamos por tudo que estamos passando, mas Deus é por nós. É isso que eu tenho que entender. Senhor, eu estou passando por essa aflição, mas o Senhor é por mim. Daqui a pouco Ele te tira da aflição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O que acontece? Deus é com você, Ele vai te alegrar. Ele vai te alegrar, Ele vai te dar a vitória. Ele nos dá a saúde, Ele nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos salva. Então vamos lá continuar. Nós somos de Deus. Que maravilha, gente. Você é de Deus. Você não é esse perfeito. Eu não sou essa perfeita. De vez em quando eu quero bater na rocha e Jesus segura na minha mão. Para que não é para te fazer isso. Tá entendendo? Nós não somos os perfeitos, mas nós somos de Deus. Porque perfeito só no céu, gente. Essa carne aqui ainda não foi transformada num corpo de glória. Essa carne aqui ainda é pecadora, foi gerada no pecado, né? Mas no céu não terá imperfeição. No céu não vai ter esse negócio de entrar errado, não, gente. No céu vai entrar aqueles que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que as suas vestes foi embranquecida, entendeu? Aqueles que foram lavados, limpos pela palavra de Deus.
esses entrarão no céu. Por isso que ele diz que bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque deixaram seu coração ser limpo pela palavra. Creram na palavra e a palavra os libertou. Entregou sua vida para Jesus. Quando eu entrego minha vida para Jesus, significa o quê? Que Jesus está fazendo a obra no vaso. Ele está preparando todos nós para entrar no reino do céu. Bom, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Preste bem atenção. Aquele que não é de Deus não nos ouve, gente. Não nos ouve. Você pode falar com uma pessoa que não conhece a Deus, que ela não vai te ouvir. É o que ela quer, é o que ela pensa, é o que ela entende. A gente tem que aprender isso, gente. Tá entendendo? Mas aquele que conhece a Deus, ele te ouve, ele para, conversa com você, te escuta. Tá entendendo? Ele vai ouvir o que você está falando de Deus. Por quê? Porque já conhece a Deus. Mas pessoas que não conhecem a Deus, eles não querem saber. Eles não querem saber que você fale de Deus, porque eles não conhecem a Deus. Está entendendo? Ele está dizendo isso aqui, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Preste atenção. Uma pessoa que tem o espírito do erro, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Está entendendo? O que acontece? Estão trabalhando para que o espírito do anticristo ele ganhe mais espaço no mundo, né? Ele ganha espaço na terra, porque ele vai reinar na terra. Por um tempo ele vai reinar. Quando o Espírito Santo levar a igreja, ele vai reinar, né? A igreja passa por uma parte da tribulação, pelo início da tribulação, né? Quando o anticristo acha que venceu a igreja, o que o Senhor faz? Ele, nos ares, levará a igreja para si. Então a igreja não vai passar por toda a tribulação. A palavra de Deus não fala isso, que ela passará por toda a tribulação. Ela passará pelo início da tribulação, por uma parte da tribulação, quando ele acha que ele derrotou a igreja. Porque, gente, coloca nessa tua cabeça que Satanás não vai derrotar Cristo. Satanás não vai derrotar os filhos de Deus. Satanás não vai derrotar a igreja. Você tem que colocar isso na tua cabeça. Ele não pode derrotar a igreja, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não pode, não pode. Ele não vai nos vencer. Se você está em Cristo, ele não vai te vencer. Você entregou a tua vida. Estar em Cristo não é só da boca para fora, é todo o teu entendimento. Né? Porque da boca para fora tem gente casando, da boca para fora tem gente amando, da boca para fora tem gente dizendo que é teu amigo, tua amiga, da boca para fora tem muita gente falando muita coisa. Agora, de todo entendimento do coração faz toda a diferença na tua vida. Não é verdade? Por isso que o emocional é um perigo. Por isso que o emocional, não confie nas emoções. Não confie. Confie naquilo que vem do Espírito, daquilo que é falado com todo o coração, com todo o entendimento, né? Você ama essa pessoa de todo o coração, todo o entendimento. Da boca para fora, até os nossos inimigos dizem que nos amam, né? Até da boca para fora, até os nossos inimigos dizem que nos amam, porque é da boca para fora. Mas no entendimento está querendo o teu mal, no entendimento está querendo tua derrota, no entendimento deles está querendo a tua queda. É aquelas pessoas que na boca estão lá falando, né, bem de você, mas no pensamento está lá te julgando, te condenando, querendo o teu mal, querendo tua derrota. Tá entendendo? O que é entendimento, o que é boca para fora? O que é vindo do coração, o que é da boca para fora, louvado seja Deus. E a gente tem que ter discernimento. Porque o inimigo está ao nosso redor. Gente, eu não me preocupo com aqueles que se declaram, chegam aqui dizendo que são meus inimigos. Eu vigio mais com aqueles que dizem que são meus amigos e minhas amigas. Eu tenho que ter discernimento. É da boca para fora ou é de todo o entendimento, todo o coração? É isso que a gente precisa ter, esse discernimento, gente. Porque o anticristo ele vai vir com esse engano.
Ele vai vir com esse engano trazendo o quê? O que mais a gente quer? Paz, não é isso? O que mais os seres humanos querem? Paz. E o que ele vai vir? Ele vai vir trazendo a falsa paz. A falsa paz. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai vir trazendo guerra, não. Ele vai trazer a paz. A paz. Para quê? Para enganar a muitos. E ele vai conseguir enganar aqueles que não têm o quê? Discernimento. Eu repito sempre isso aqui. Que o Deus faz eu repetir. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos que falam o nome de Deus obedecem a Deus. Nem todos que falam o nome de Deus servem a Deus. Falar, gente, é muito fácil. É muito fácil falar. Agora, sentir, demonstrar, ter fruto, ter prática de que tem Deus na sua vida é totalmente diferente. Por isso que ele disse que pelos frutos se conhece a árvore. Né? Se a árvore, o fruto é bom, de uma árvore boa, não pode sair fruto ruim. Aí você vê uma pessoa que fala de Deus, mas as práticas, pelo amor de Deus, é do mundo. As práticas de ódio, as práticas de inveja, as práticas de vingança, as práticas são mais. Mas está falando todo o tempo de Deus? Nunca conheceu a Deus. Apenas fala de Deus, mas nunca conheceu a Deus. Nunca teve relacionamento. Você só vai me conhecer se você tiver um relacionamento comigo. O que é um relacionamento? Todo dia você vai conversar comigo, todo dia você vai estar ali, tendo contato comigo, você vai aprender a me conhecer. Relacionamento. Não é verdade? Então, se você não tiver relacionamento com a palavra de Deus, você não conhece a Deus. Porque através da palavra a gente começa a conhecer Deus. Estamos entendendo? Então, quando você se relaciona com Deus, pode se levantar o anticristo, que você não será enganado, porque você tem relacionamento. Se vocês participam da minha live, por quê? Porque você está tendo relacionamento comigo. Se pessoas já tem meu número particular, porque está tendo relacionamento comigo. Tá entendendo? Então vamos ser prudentes, vamos vigiar e vamos ter relacionamento com Deus, gente. Vamos ter relacionamento com Deus. Às vezes você quer ter relacionamento com tanta gente. A gente vê aí, né, um povo que viaja para ter relacionamento com os famosos, para tirar foto. Gente, eu fico vendo aquele povo que fica lá, né, na casa dos artistas, no trabalho dos artistas, para tirar uma foto. Meu Deus do céu. E essas pessoas não querem ter esse relacionamento com Deus, mas querem ter relacionamento com esses, né, com esses artistas que para eles é como Deus. Tem pessoas que choram por eles. Tem pessoas que às vezes até morrem por eles. Mas por Deus, o que fazem? Fazem nada. Nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Você pode falar de Deus que ele está te escutando, mas não está te dando ouvido. Tá entendendo? Ele escuta você falar, mas o pensamento está longe. O pensamento está longe. O pensamento não está ligado naquilo que você está falando. Tá entendendo, gente? Vamos aqui, ó. Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. O amor de Deus. Olha aqui, o amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, a gente está vivendo num tempo a qual o amor se esfriou, gente. As pessoas estão cada vez mais frias. O que significa isso? As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Por se afastar de Deus, elas estão frias. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Então você que ama é nascido de Deus. Mas preste bem atenção, não é porque você ama que sempre você vai dizer sim para essa pessoa. Porque, gente, Deus, ele nos ama, mas ele diz não para nós.
Tem gente que confunde amor. Você acha que por, por eu amar alguém, eu vou ter que estar concordando com aquela pessoa se ela estiver errada? Não, gente. Bruno, então nós temos que entender, gente, que amar é dizer não. Que amar é corrigir, que amar é mostrar o caminho errado para a pessoa que está vivendo naquele caminho errado. Porque a pessoa acha que Deus é amor, então Deus ele vai sempre dizer sim para nós. Não, ele vai nos corrigir. Ele vai dizer, tu está no caminho errado. Sai desse caminho, sai desse pecado, sai dessa vida. Porque Ele nos ama. Porque as pessoas entendem que o amor é fazer as tuas vontades. E não é. O amor é fazer a vontade de Deus. O amor é te conduzir pelo caminho certo, pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade. Isso que é amor, gente. Tu ama teu filho, tu corrige teu filho. Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque as pessoas acham que Deus ele ama, e aí Ele não corrige nenhum de nós, né? Deus, às vezes você está passando por um sofrimento porque Deus está te corrigindo. É. Às vezes a gente passa por sofrimento na nossa vida, é correção de Deus. Sabe por que tu está sofrendo? Porque eu estou te corrigindo que aquilo que tu foi fazer era errado. É por isso que tu está sofrendo. Eu tô abrindo teus olhos para a verdade. Dói, né? Dói. Quando Deus abre nossos olhos, gente, dói. Porque a gente vai ver os nossos erros. A gente vai ver as nossas falhas. A gente vai ver que erramos. A gente vai ver que não obedecemos. A gente vai ver que nós não seguimos a palavra de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amar é isso, porque as pessoas acham, Deus é amor, vai deixar eu fazer o que eu quero. Deus é amor, Ele tem que me aceitar como eu sou. Não, Deus é amor e o amor transforma. O amor transforma. O amor nos faz melhor. O que é fazer melhor, gente? É nos tornarmos uma pessoa melhor. Você está com uma pessoa na tua vida e essa pessoa não te faz ficar melhor, então essa pessoa não te ama, gente. Ela tá só lá dizendo que te ama da boca para fora, faz as tuas vontades, é todo tempo dizendo sim para você, e você tá lá, sem mudança de vida, sendo aquela pessoa mimada, né? Lembra lá do filho mimado, que o pai só diz sim, 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 e o filho nunca é corrigido. Nunca é corrigido. Quando aquele filho é contrariado, faz aquela confusão, faz aquela guerra. Por quê? Porque ele aprendeu que aquele pai não podia dizer não para ele, porque todo o tempo aquele pai disse sim, todo o tempo aquele pai estava apoiando o erro dele, todo o tempo o pai estava fazendo a vontade dele, e Deus ele não faz a nossa vontade, Deus faz a vontade dele. Tá entendendo? Por isso que nós oramos, apresentamos nossas vontades para Deus, nossos pedidos de oração. E o que Jesus ensinou no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa e perfeita e é melhor do que os meus projetos. É melhor do que os meus pensamentos. É melhor daquilo que eu penso que é bom para mim. Estamos aprendendo e entendendo o que é o amor. Louvado seja Deus. Porque as pessoas confundem. Deus é amor, Ele não vai fazer você sofrer. Ele não faz a gente sofrer. Somos nós que sofremos pelos nossos erros, pela nossa desobediência, pela falta de entendimento. A gente sofre por causa dos nossos pecados. Não é Deus que faz a gente sofrer. A gente sofre por causa da nossa desobediência, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. E quando você não faz a vontade de Deus, você vai sofrer. Eu vou sofrer. Está entendendo? Se a humanidade tem sofrido, é por causa da sua desobediência. Porque não querem viver na direção de Deus. Querem viver na direção dos homens, né? Do líder. Não é aí? É uma guerra de presidente, uma guerra de autoridade. Esse presidente é melhor, esse outro é melhor. Mas eles, os seres humanos, não entenderam que a gente não está precisando, não é do melhor presidente, não. A gente está precisando é da direção de Deus. Porque quando você busca, você entende que é Deus que tem que governar, Ele vai colocar um bom governante. Só que as pessoas querem um bom governante sem querer ser governado por Deus.
Tem pessoas que querem ser governadas por homens e mulheres, mas não querem ser governadas por Deus. Então estão lá colocando sua experiência, né? Às vezes parece que é um bom governante. E se for e se for Satanás fingindo como um anjo de luz? Hã? E se não for? E se for alguém que é dirigido pelo maligno, que não é dirigido pelo Espírito Santo? Mas estão lá querendo colocar no poder, né? A gente tem que ter muito cuidado, gente. A gente tem que ter muito cuidado. Você quer um líder na tua vida? Presta atenção se ele é dirigido pelo Espírito Santo, para você ter uma confiança nesse líder, não é verdade? As pessoas estão lá querendo colocar um líder no poder, não é nem dirigido pelo Espírito Santo. Presta bem atenção. Então, se um líder para estar no poder tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. Porque se ele não for dirigido pelo Espírito de Deus, ele é dirigido por quem? Pelo Espírito do engano. Lembra da mensagem do dom de discernimento? Pois é. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, irmã, eu vou trabalhar na política, vou fazer campanha por fulano, por ciclano, pessoas cristãs, né? Vão trabalhar por causa da necessidade. Aí ela diz assim: eu não sei nem o que falar do candidato. A primeira coisa que eu digo: você conhece o candidato? Você sabe se ele tem caráter? Você sabe se ele é cristão, se ele é dirigido pelo Espírito Santo? Né? Porque como é que você vai querer convencer as pessoas do teu candidato se você nem sequer conhece ele? É muito sério, gente, isso. Entregar a nação na mão de um líder, de uns líderes, né? Porque na verdade são vários. É muito sério, mas o povo, sem conhecimento, sem entendimento, coloca na cadeira do poder qualquer um. Qualquer um. Depois o povo faz o quê? Chora, geme, sofre. Depois o povo vive o que está vivendo. Sabe por quê? Porque não buscaram direção de Deus para aqueles que eles estavam colocando no poder. Não é verdade? É verdade, gente. Então, quando a gente coloca a nossa confiança no homem, a gente está tirando a nossa confiança de Deus. Por que o povo cristão não conseguiu colocar no poder quem eles queriam? Porque eles estavam colocando o homem acima de Deus. E ninguém pode ficar acima de Deus. Ninguém. Simplesmente por isso, gente. Não foi culpa do fulano, do ciclano, do beltrano. Não foi. Foi porque Deus, que conhece corações e intenções, estava vendo que as pessoas estavam colocando sua confiança num homem e não em Deus. Então, quando a gente não coloca nossa confiança, nós sermos governados por Deus, o povo perece como está perecendo. O povo perece. Como está perecendo? Porque colocaram confiança no homem e não no Deus. E não no Deus. Aprendemos? Aprendemos porque somos inteligentes. Eu sempre digo isso. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nós temos que viver por quem? Por Cristo. Preste bem a se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nós temos que viver por quem? Por Cristo, através de Cristo. Cristo na nossa vida, ele tem que viver em nós. As nossas práticas começam a mudar, porque Cristo está vivo em nós. Está sendo a nossa direção. Ele está nos conduzindo nesse mundo. Estamos entendendo? Então, pessoas que vivem sem direção é porque Cristo ainda não está na sua vida, dirigindo a sua vida. Nisto está o amor. A maior prova de amor é a direção do Espírito Santo na nossa vida. É a direção de nos tirar do erro para o caminho da verdade e da vida. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos
amado a Deus, mas em quem Ele nos amou a nós e enviou seu Filho propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou e enviou seu Filho para a nossa salvação, para pagar pelos nossos pecados. Meu Deus do céu, gente. Sabe, eu estava orando, falando com Deus, eu vi uma reportagem, eu compartilhei na outra plataforma. Quando Jesus estava sendo crucificado, que ele foi açoitado, os ossos de Jesus nas suas costas apareceram. Sabe, a sua carne ficou moída, gente. Você sabe o que é uma carne moída? A carne ficou deslacerada, os ossos apareceram. E Jesus, com a sua carne toda machucada, com os ossos aparecendo, com os pés furados, meu Deus do céu, gente, louvado seja o nome do Senhor, com os espinhos na sua cabeça, porque ele tinha uma coroa de espinhos, gente. Eu acho que você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Eu acho que você não entendeu o que Jesus fez por você naquela cruz. Ele viveu todo o sofrimento que nenhum ser humano aguentaria. Nenhum ser humano aguentaria, ele aguentou por mim e por você. E Jesus, gente, eu estava vendo essa reportagem dos estudiosos que mostrou, né, como ficou a costa de Jesus, dilacerado, os ossos aparecendo, gente, as costas dele, porque aqueles açoites, eles perfuravam a carne de Cristo. Será que dá para você entender que amor é esse? Que amor é esse? Quem é o ser humano que faz isso por pecadores, gente? Quando eu vi aquilo, pelo amor de Deus, eu só fiz chorar, sabe? E aí, esse Jesus deu essa prova de amor por nós. E o que a gente faz para ele? A gente não vive com ele, a gente não obedece a ele, a gente não serve a ele, a gente quer que ele nos sirva. As pessoas buscam Jesus para sempre Jesus os servir. Eu quero ser curado, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero prosperidade, né? Assim, sempre está querendo que Jesus sirva. Mas o que nós temos servido Jesus? Nós temos obedecido a palavra, nós temos caminhado com Jesus, nós temos renunciado a nós mesmos. Nós temos renunciado a nós mesmos. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Isto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois quem nos deu o seu Espírito? Quando o Espírito Santo de Deus, você entrega a tua vida para Jesus, Deus está em você. O Espírito Santo está em você. Estamos entendendo isso? Deus está em nós porque nós entregamos nossa vida para Jesus. De todo o corpo, alma, espírito, entendimento. Não é da boca para fora. Da boca para fora tu vive se declarando para todo mundo. Da boca para fora tu diz que tu ama todo mundo. Mas o teu entendimento, tu amas? Do teu entendimento, tu amas a Cristo? Do teu entendimento, verdadeiramente tu ama a pessoa que tu diz que ama? Ou só é da boca para fora? Qual é todo o meu entendimento? É que eu digo que amo e com o meu entendimento eu estou lá desejando bem para aquela pessoa, desejando as bênçãos para aquela pessoa. Então não adianta você dizer que ama aquela pessoa e depois está desejando com o teu pensamento, tu está desejando mal para aquela pessoa. Amas aquela pessoa. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. As pessoas ficam nos condenando, nos julgando. Mas por que não falam de Maria? Por que não falam de João? Por que não falam de Pedro? Porque quem nos salvou foi Jesus. Maria foi a mãe de Cristo na terra, ela foi a mãe de Cristo. Mas quem pagou pelos nossos pecados, quem foi para a cruz foi Jesus. Tanto é que Maria disse: fazei tudo o que eles vos mandar. Maria disse para os discípulos. Maria não disse: faça tudo o que eu mando, faça tudo o que ele vos mandar. Então, louvado quem e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho
para Salvador do mundo. Nós só somos salvos por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Maria foi bem-aventurada entre as mulheres, cheia de graça. Foi aquela a qual concebeu o Filho de Deus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para a nossa salvação. Então a própria Maria sabia e tratava Jesus como alguém superior a ela. Por que que ele era superior a ela? Porque ele era o Filho de Deus, ele iria salvar a todos nós. Tá entendendo? Uma mãe, ela não pode dizer que seu filho é superior a ela. Só que o Cristo não era qualquer filho. Cristo era o Filho de Deus. Dá para entender? Então Maria entendia que Jesus era superior a ela. Superior em quê? Não é na maternidade, não é na carne, mas em espírito e em verdade. E ele era enviado de Deus para salvar o mundo. Ele era a promessa que se cumpriu na terra. O Verbo reencarnado. A promessa que veio através dos profetas, que viria um Salvador, que viria o Filho de Deus, que viria aquele que nos salvaria de todo o pecado. Maravilha, hoje, Senhor Jesus. A gente não honre Maria. Não é que a gente não crê em Maria. Pelo amor de Deus, Maria é bem-aventurada. Maria foi uma mulher exemplar. Maria foi uma mulher que aos olhos de Deus, ele olhou para Maria e disse: essa é bem-aventurada, o seu ventre é bem-aventurado para que ela carregue o meu filho. Era filho de Deus, não houve relacionamento, não houve intimidade de Maria com Deus, gente, não houve. Dá para entender isso? Veio do Espírito Santo. Olha o poder de Deus. Naquele momento, gente, a qual Jesus estava no ventre de Maria, que o Espírito Santo, estava no ventre de Maria, ali mostrou o poder de Deus, que ele é o dono da vida e o criador da criatura. Maria não teve relacionamento íntimo, intimidade, Você sabe muito bem o que eu estou falando com Deus, não teve. Porque ele é o criador de tudo. Então, Jesus veio, foi colocado ao ventre de Maria, e depois Maria teve o quê? Deu à luz, Teve o trabalho de parto e nasceu a Jesus. Que lindo, né, gente? É maravilhoso. Só Deus, é mistério de Deus. Eu já acho um mistério uma mulher carregar um outro ser humano dentro de si. Agora imagine o momento que Maria viveu. Ela não estava carregando só um ser humano, ela estava carregando o Filho de Deus. Pelo amor de Deus, gente, Maria deve ter sido um momento maravilhoso para ela, esse momento, Apesar de ter sofrido, porque depois ela viu o seu filho como ele pereceu, Como ele não foi recebido, o Filho de Deus não foi recebido. Oh, meu Deus do céu, é muito profundo isso, gente? E nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está em você. Dá para entender isso? Quando nós confessamos, por que nós pregamos tanto, para que se confesse a Jesus? Porque quando você confessa, quando você crê em Jesus, Deus passa a estar na tua vida. Deus passa a estar na minha vida. Então, você está entendendo que Deus já está na tua vida? Você que está aqui, que já confessou a Jesus, que crê no Salvador, mas você que ainda não confessou a Jesus, confesse a Ele enquanto há tempo. Você quer que a tua vida mude, que a tua história mude. Você quer que a história da tua família mude. Confesse a tua vida a Jesus. Aceite Jesus como teu Salvador. Ele veio te salvar. Jesus, ele deu a vida por nós, para nos salvar. Então, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus,
Deus está nele e ele em Deus. Aprendemos, gente. Então Deus já está em você e você já está em Deus. Através de quem? Do Filho. Através de Jesus, através da tua confissão que tu recebeu Jesus. E muitas das vezes o inimigo está dizendo aí que você não tem Deus, que você não é, que Deus não está contigo. Tenha um entendimento que Deus está com você porque você confessou a Jesus, você recebeu Jesus, você crê em Jesus, está entendendo? Então isso faz o que? Deus está em mim, Deus está em você. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Preste atenção. A gente tem visto aí o amor se esfriando, né? Pessoas frias. A gente tem visto os seres humanos frios uns com os outros. Por quê? Porque eles estão afastando Deus da vida deles. Então, em vez de buscar a Deus para a sua vida, eles têm afastado. Aí você pergunta de mim, mas irmã, como é que a gente afasta Deus da nossa vida? Através do pecado, através da prática do mundo. Quando você busca a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você louva, quando você está buscando Deus constantemente, esse amor não vai esfriar. É que nem você com teu marido. Se você estiver todo o tempo lá buscando o teu marido para ter intimidade com ele, ou a tua esposa para ter intimidade com ela, aquele relacionamento do amor, né, do carinho, da presença, né, do companheirismo, esse casamento nunca vai esfriar. Agora, se você, né, parar de buscar o teu marido, de tratar o teu marido como a primeira vez, a tendência é esse casamento ir para um divórcio, para uma separação, para uma traição. E é assim o relacionamento com Deus. Você, né, entregou tua vida para Jesus, mas você tem que ter relacionamento, intimidade. Porque o que destrói um casamento, gente, é a falta de intimidade. Quando mulheres colocam os filhos acima do marido, né? Tem mulheres que teve filhos, aí não quer mais o marido. Ah, não, agora eu vou cuidar do meu filho. Tudo é pro filho. Quero dizer uma coisa para você. Teu filho vai crescer e vai ter a família dele. Teu filho vai crescer e vai viver a vida dele, né? A vida dele, os planos de Deus para a vida dele. Quem tem que ficar com você? Teu marido. Então tem muitas mulheres destruindo o seu casamento por causa dos filhos, porque coloca os filhos em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus, segundo o teu marido, depois os teus filhos. Sabe por quê? Porque os teus filhos vão crescer, vão ter a esposa dele, vai ter o esposo dela, vão viver a família deles e você vai ficar com o teu marido. Dá para entender isso, gente? Dá para entender? Então não fica destruindo o teu casamento, não. Quantos casamentos estão sendo destruídos, sabe por quê? Porque as mulheres colocam os filhos acima do seu marido. Briga com o filho por causa do seu marido. É assim mesmo. Teve o filho, pronto, não quer mais saber do marido. Não quer saber nem de ter intimidade. Aí o que vai acontecer? O amor vai esfriar. Vai esfriar ao ponto que vai chegar o quê? Muitas das vezes uma traição. Se o marido tiver caráter, ele não vai trair, ele vai o quê? Sinto muito. Fica com teus filhos, porque eu preciso de uma mulher, né? Eu preciso de uma mulher do meu lado. Tá entendendo? Então, do jeito tem gente que os filhos já tá marmando e a mãe ainda tá brigando com o marido por causa dos filhos. É, gente, deixa Jesus falar. Tem mulher que os filhos já são tudo adulto, e a mãe ainda tá lá brigando com o marido por causa daquele filho adulto. E o filho já tá vivendo com a sua família, com uma mulher, e a mãe tá lá brigando com o marido. Tá entendendo, gente? Não deixa esse amor esfriar, não. Depois tu tá aí, botando a culpa no teu marido, mas analisa a tua vida. Analisa a tua vida. Teu amor esfriou pelo teu marido? Não deixa não esfriar, gente. Não deixa nem pro teu marido e não deixa teu amor esfriar com Deus. Com Deus.